tudo bem? Vou aguardar um pouquinho, que o professor Arnildo já está entrando. Então, nós estamos hoje aqui na Confraria dos Psicólogos com o nosso convidado, professor Arnildo Asper, psicanalista. Isso, agora Agora, sim, agora agora, sim. sim. Eu fiquei Estás com me medo. vendo? Sim, perfeitamente, perfeitamente, agora sim. Eu fiquei com Tá medo bom. que os outros não estivessem vendo também. E aí, então vamos começar de novo, né? Craquete, Vamos de lá, novo. vamos lá, vamos lá. Então, assim, nós estamos falando, então, recapitulando quem está chegando agora, né? Que tu já trabalha com isso há muito tempo e que tu abriu um grupo para poder ampliar esse conhecimento e ampliar esse novo entendimento que é a partir da tua visão, que é muito interessante, porque tu tem uns 40 e poucos anos de experiência nesta área. Então, a tua visão é quase uma nova teoria, ou seja, uma forma de você conseguir colocar no mercado uma visão que tem uma experiência, né? Que já tem um percurso aí. Então, assim, qual a diferença desse grupo, que o nome é instigante, que não é deficiência, e sim é limite, né? O que a psicanálise pode ajudar nisso? E, no segundo momento, nas funções limitantes, digamos assim, como a psicanálise pode também ajudar a essa pessoa melhorar a sua qualidade de vida. Veja bem, eu trabalho há muito tempo assim, então não vejo como uma inovação, como uma descoberta ou coisa assim. Os meus mestres, aqueles que me supervisionaram, que me deram a iniciação na psicanálise, eles já falavam isso. A Ótimo. sociedade, a sociedade é muito preconceituosa com aqueles que têm alguma deficiência. Isso remonta aos antigos povos, à medida que foram se desapegando da natureza e entrando numa cultura. Era feio ter alguém deficiente na família, ou era feio alguém ter limitações físicas, ou limitações de linguagem, ou limitações na sua capacidade de alimentação, ou na sua deficiência na sua sexualidade. Então isso era sempre visto como algo feio, algo que não cabe. Tanto é que muitas culturas, elas sacrificavam as pessoas que não nasciam com todos os requisitos exigidos para um cidadão daquela cultura. Então, isso é uma coisa ainda que mantemos até hoje, onde a deficiência, que eu não acredito e não chamo de deficiência, chamo sim de uma pessoa diferente. Uma pessoa com diferenças, uma pessoa com limitações. Mas, fora essas limitações, seja ela das funções da personalidade, das funções do eu, do modo como ela tenta agir sobre a realidade e do modo como ela administra as exigências da realidade para ela, tá? De forma diferente. E dentro dessa sua capacidade, apesar da limitação em algum aspecto, ela pode viver, é capaz e pode gerir a sua própria vida. Não há necessidade de ser taxado como algo estranho, diferente para ser escondido. Há sim, por um lado, por aqueles que fazem a função paterna, a função materna, aqueles que convivem com o bebê ou com a criança ou com o adulto deficiente, porque a deficiência, a limitação, né, a diferença pode ser adquirido tanto durante a gestação, quanto no nascimento, quanto na infância, como também pode ser adquirido na vida adulta, por um acidente ou coisa assim. Né? Então, há uma espécie de vergonha, mas também há aquele fator da super preocupação dos pais e um certo temor de que essa criança, essa pessoa com limitações, não vai dar conta de si próprio. Então, acabam super protegendo essa criança, acabam fazendo antecipadamente
antes dela aprender a fazer, acabam fazendo pela criança aquilo que ela precisa aprender. Como todos nós, tudo que nós sabemos é porque aprendemos. Aquela Sim, pessoa com limitações perfeitamente pode também aprender. E outra, são poucas as pessoas com limitações que dispõem de instrumentos, de recursos para poder se adaptar e viver uma vida plena, mesmo com essas limitações, podendo sim. até se superar em outras coisas, né? Se não tem a visão, tem a audição. Tanto é Sim. que Desenvolve. desportistas, eles jogam futebol. Como é que jogam Sim, futebol se não conseguem ver a bola? Pela audição. sim, Por sim. quê? Tanto que tem as Foi Paralimpíadas. exatamente. E N outros Sim. esportes, e Não N teria se não outras fosse áreas. possível. Se não fosse possível, não E, teria. É o claro, reconhecimento às claro. Paralimpíadas. Então, o que a psicanálise pode ajudar, pode Isso. fazer por uma pessoa com limitações? Ela pode conduzir a pessoa a valorizar a sua potencialidade e fazer com que ela aprenda, mesmo que ela tenha 50 anos. Ela Que aprende. maravilha! Que Claro, mar... porque ela vai se confrontar via transferência com o seu psicanalista, com o seu psicoterapeuta, alguém que sabe. E nesse lugar de suposto saber, ela aceita que maravilha! aprender, aceita os desafios. Quando que os pais, mesmo estando presentes, não têm aquele poder porque vivem em eterno conflito. Até em função dos pais perderem o poder sobre essa criança, sobre esse adulto, e isto não cai bem. Até muitas vezes uma dependência é como que um trunfo para os É, pais, como uma prova do quanto amam o seu filho, apesar de ter uma limitação. Então, precisa haver um desmame tardio, tanto dos pais a um filho que parece mais sendo um brinquedo, um joguinho para eles, e para o filho com limitações que deixa de ser, deixa de ficar sob jugo, sob o poder, sobre as condições impostas pelos seus pais. Aí que entra a psicanálise como uma muito forma interessante. de dar uma chance e a pessoa pode reaprender a viver, reaprender, fazer coisas, claro, respeitando a sua diferença, respeitando os seus limites. Seus limites. E hoje a gente tem bastante sistemas, bastante. Os eletrônicos estão aí, é mais fácil, né? No celular, a pessoa se locomover, né? Conversar, né? Mesmo tem os celulares que tem braille, né? Tem as linguagens, né? Que tu Sim, pode aprender, né? Então, assim, e sendo que ele está adulto, já está com todo o aparelho perfeito, já pronto para um novo ensinamento, né? Ou seja, no momento que ele passa a acreditar que realmente ele pode e que ele só é o detalhe que ele não tem aquele sentido, né? Tem uma deficiência naquele sentido, mas que ele tem outros 5, né? Que estão bons, claro, os outros 5 que ele pode desenvolver. Tem uma sim, questão que a gente vê, inclusive a gente vê em quem não tem deficiência, né? Que não tem limites, que é a questão da mãe responder, que nem tu disse, antes quase da pergunta. De terminar a pergunta, ou seja, o que acontece aí? Não ensina a pensar, não ensina a resolver as questões. Depois de um tempo, ele já nem vai mais tentar resolver, porque já vai buscar que está pronto, né? Ou seja, ele fica dependente, né?
E isso cria um claro. outro sistema, ele fica viciado nisso. E ele fica. Sim, Porque no momento que tu para de raciocinar, tu simplesmente está indo para trás, né? Porque tu sim. está esperando. E aí, o que, que acontece? Esse conflito que é entre uma mãe que, de certa forma, ela sente uma certa culpa por, não, por ter feito, entre aspas, um filho com algum problema, e antigamente eles escondiam, né? Lembra que eles escondiam em casa? Eu tive na minha família um primo que era uma coisa assim, que a gente ia na casa e tinha o fulano que tava no quartinho. Mas o que, que tinha o fulano? Ele não enxerga direito, então ele fica lá no quartinho. Eu não conheci, para ter ideia, assim, eu quando conheci ele já tinha morrido, porque ele ficou alcoolista também, porque ele era fechado Sim, no quarto. O absurdo do sim. absurdo isso, né? E Então, veja, assim, Betty, fica meio que aquele negócio da fera, sabe? E sim, o que que uhum, é? Mas a mãe escondia, entre aspas, alguma coisa que ela não fez no perfeito. E aí eles claro. ficavam, então, Uhum, aquela dependência de ficar fazendo tudo, tipo, pedindo perdão o tempo todo sim. para Uhum. ele por ter, entre aspas, né, é, Existe, Betty, promovido aquela deficiência. claro. Então, Uhum. isso, essa Existe, culpa é carregada, né? é, Então, assim, a existe um. família toda fica com, né? No momento que tu começa a tratar com a psicanálise esse portador, tu também está ressonando nesta família, tirando esse peso dessa família, que aí ela vai poder respirar melhor. Ou seja, é uma ressonância, que nem quando tu joga uma pedrinha no lago, né? Que vai indo. Esse é o Sim. poder da psicanálise, da terapia, que ela abrange indiretamente todo